Todo trader, sem exceção, erra. Isso faz parte da atividade e não representa por si só qualquer tipo de falha grave ou incapacidade. O mercado é incerto por natureza e mesmo as melhores análises convivem com cenários que simplesmente não se desenvolvem como o esperado. O ponto que quase ninguém percebe no início é que contas não são destruídas por erros isolados. Elas são destruídas pela insistência em sustentar um erro depois que ele já se revelou como tal. Na maioria das vezes, a primeira perda é pequena, controlada e perfeitamente administrável. Ela foi prevista, aceita e incorporada ao risco antes mesmo da entrada acontecer. Nesse estágio, o trader ainda está no comando da situação. O problema surge quando a necessidade de estar certo começa a falar mais alto do que a leitura objetiva do mercado. A partir daí, o erro deixa de ser apenas um custo operacional e passa a se transformar em um conflito interno. É nesse ponto que a história se repete ao longo de décadas, inclusive com alguns dos maiores nomes do mercado financeiro. Jesse Livermore, um dos traders mais famosos da história, não quebrou por não saber operar. Ele quebrou nos momentos em que ignorou seus próprios limites e insistiu em posições que já não faziam sentido. O mercado não pune o erro inicial. Ele pune a recusa em aceitar que o cenário mudou. Se você já sentiu dificuldade em encerrar uma posição claramente desfavorável, ou já tentou justificar uma análise que não se confirmou, este conteúdo foi feito para você. Então, fique até o final do vídeo para entender por que pequenas perdas são, na verdade, um mecanismo de proteção do capital, como identificar o momento exato em que o erro se transforma em desastre e, principalmente, como interromper o ciclo psicológico da insistência antes que ele comprometa sua trajetória no trading. Em algum momento da jornada, quase todo trader percebe que o maior desconforto não vem da perda financeira em si, mas da sensação de estar errado diante de uma decisão que parecia clara minutos antes. Existe uma necessidade silenciosa de validação que se instala logo após a entrada, como se o mercado tivesse a obrigação de confirmar imediatamente a leitura feita. Quando essa confirmação não acontece, o conflito deixa de ser técnico e passa a ser pessoal. O ego começa a se associar à análise, transformando uma hipótese operacional em uma extensão da própria identidade. Nesse estado, aceitar que o cenário mudou é percebido como admitir falha e não como parte natural de um ambiente probabilístico. A mente passa a buscar sinais que sustentem a posição original, mesmo quando evidências contrárias já estão presentes no gráfico. O objetivo deixa de ser ler o mercado com precisão e passa a ser provar que a decisão inicial estava correta. Essa dinâmica cria uma dificuldade real em encerrar rapidamente um trade que não evolui conforme o esperado. Em vez de reconhecer o erro enquanto o dano ainda é pequeno, o operador tende a reinterpretar movimentos neutros como confirmações parciais, alimentando uma convicção que já não se sustenta. O que começa como confiança legítima se transforma de forma quase imperceptível em teimosia disfarçada de disciplina. A linha que separa convicção de insistência é definida pela capacidade de aceitar feedback imediato da realidade. Quando essa capacidade é bloqueada pela necessidade de estar certo, o processo decisório se deteriora mesmo que a estratégia seja sólida. Nesse ponto, o trade deixa de ser apenas uma operação e passa a ser um campo de defesa psicológica. O problema, portanto, não nasce no clique de entrada, nem no comportamento do preço. Ele se estabelece antes, no vínculo criado entre identidade e decisão, onde estar certo se torna mais importante do que permanecer objetivo diante de um cenário que mudou. Existe um momento no processo operacional em que a perda deixa de ser vista como ameaça e passa a ser compreendida como parte inevitável da atividade. O erro inicial, quando previsto e limitado, não representa falha estrutural, mas sim o funcionamento normal de um sistema que trabalha com probabilidades. Nesse contexto, o stop não é um mecanismo de punição,
mas uma ferramenta de proteção desenhada para preservar capital e estabilidade mental. Antes mesmo de qualquer entrada ser executada, a decisão sobre quanto se está disposto a perder já deveria ter sido tomada com clareza. Esse limite pré-definido transforma a perda em um evento planejado, não em uma surpresa emocional. Quando o preço atinge esse ponto, o encerramento da posição não significa derrota, mas cumprimento de um acordo previamente estabelecido com o próprio plano operacional. O trader que respeita esse limite demonstra domínio sobre o processo, porque aceita que nem toda leitura resultará em movimento favorável. A função prática dessa limitação de dano é impedir que um cenário desfavorável se transforme em um problema maior do que o necessário. Ao encerrar rapidamente uma operação que não evoluiu como esperado, o operador preserva não apenas o saldo financeiro, mas também a clareza cognitiva necessária para analisar novas oportunidades sem distorções emocionais. Uma perda pequena, registrada e aceita, não consome energia mental nem gera a necessidade de compensação imediata. Quando essa dinâmica é compreendida, o stop deixa de ser percebido como algo que atrapalha o resultado e passa a ser reconhecido como o elemento que garante continuidade operacional. O trader mantém controle porque permanece fiel à estrutura que definiu quando ainda estava em estado racional e neutro. Nesse nível de maturidade, perder pequeno não representa fraqueza ou incapacidade, mas evidencia comando sobre o risco e respeito pelo próprio processo de decisão. Existe um ponto muito específico em que o erro deixa de ser apenas parte do processo e passa a se transformar em insistência. Esse ponto não é técnico, ele é psicológico. Ele surge no instante em que o trader percebe, ainda que de forma sutil, que o cenário já não confirma a análise inicial, mas escolhe não aceitar essa informação. A partir daí, a relação com o trade muda completamente. O primeiro sinal costuma ser a remoção ou o afastamento do stop. Aquilo que antes era um limite claro passa a ser visto como um obstáculo emocional. O stop deixa de representar proteção e começa a ser interpretado como uma ameaça ao ego. Em seguida, aparece a tentativa de aumentar a posição para recuperar mais rápido, como se o tamanho do lote pudesse corrigir um erro de leitura. Nesse momento, a decisão já não nasce da análise, mas da necessidade de aliviar o desconforto interno. O gráfico também passa a ser reinterpretado de forma forçada. Regiões que antes eram objetivamente contrárias à operação começam a ganhar novas justificativas. Pequenos movimentos são inflados. Informações relevantes são ignoradas. A análise perde neutralidade e passa a servir à esperança. O trader já não pergunta o que o mercado está mostrando. Ele tenta convencer a si mesmo de que ainda está certo. Nesse estágio, a esperança substitui completamente a análise. Não existe mais leitura fria do cenário, apenas expectativa. A realidade é negada de forma progressiva, porque aceitá-la significaria encerrar a posição e admitir o erro. O trade deixa de ser uma decisão estratégica e se transforma em uma disputa emocional contra o mercado. A insistência começa exatamente quando a realidade deixa de ser aceita. A partir desse ponto, o risco já não está apenas no saldo da conta, mas na perda de clareza que compromete todas as decisões seguintes. A trajetória de Jesse Livermore oferece um retrato claro de como a disciplina pode construir fortunas e, ao mesmo tempo, de como a quebra das próprias regras pode desfazer anos de progresso. Em diversos períodos de sua carreira, ele demonstrou uma capacidade extraordinária de esperar o momento adequado, respeitar níveis de risco previamente definidos e executar posições com paciência. Nessas fases, seus resultados foram consistentes e expressivos, não apenas pelo acerto das leituras, mas principalmente pela fidelidade ao próprio método. No entanto, a mesma história registra episódios em que ele permitiu que convicções pessoais ultrapassassem os limites operacionais que havia estabelecido. Em momentos de pressão ou excesso de confiança,
Livermore aumentou exposição além do planejado, manteve posições que já haviam invalidado a tese original e retardou decisões de encerramento que deveriam ter sido objetivas. Esse crescimento descontrolado do risco não ocorreu por falta de conhecimento técnico, mas por um afastamento gradual da disciplina que antes o protegia. As consequências financeiras desses desvios foram severas e amplamente documentadas, com perdas que anularam ganhos acumulados ao longo de longos períodos de sucesso. O elemento central nesses episódios não foi uma leitura equivocada e isolada, mas a insistência em sustentar cenários que o próprio mercado já havia negado. O reconhecimento desse padrão veio tardiamente em algumas ocasiões, quando o dano já havia se materializado de forma significativa. O caso de Livermore reforça uma lição direta para qualquer operador contemporâneo. O mercado não destruiu sua trajetória nos momentos em que ele errou uma análise específica, e sim quando deixou de respeitar os limites que ele mesmo havia definido. A quebra das próprias regras transformou riscos administráveis em perdas estruturais, demonstrando que consistência não depende apenas de saber o que fazer, mas de manter a execução alinhada ao plano mesmo sob pressão. A insistência não surge de forma repentina. Ela se constrói em etapas previsíveis, que começam quase sempre com uma negação sutil da realidade. Quando o trade começa a se mover contra a posição, a mente procura justificativas para manter a decisão inicial intacta. Em vez de aceitar que o cenário mudou, o operador passa a reinterpretar o gráfico de maneira seletiva, destacando apenas elementos que sustentem a esperança de reversão. Essa negação inicial costuma ser seguida por uma tentativa de compensação. O trader aumenta a exposição, adiciona novos contratos ou amplia o risco permitido, acreditando que uma pequena recuperação será suficiente para restaurar o equilíbrio emocional. Nesse momento, a decisão deixa de ser guiada por critérios previamente definidos e passa a ser conduzida pela necessidade de reparar o desconforto causado pela perda. Conforme o tempo passa e o mercado não responde como esperado, ocorre uma escalada emocional que reduz drasticamente a capacidade de julgamento. A tensão interna cresce, o foco se estreita e a objetividade começa a desaparecer. O operador já não avalia probabilidades de forma clara, porque toda a atenção está concentrada na posição aberta e no desejo de que ela volte ao ponto de origem. Esse processo gera um aprisionamento mental progressivo. A posição deixa de ser apenas uma operação e passa a ocupar o centro da percepção, impedindo a leitura adequada de novas oportunidades e bloqueando qualquer decisão que envolva encerrar o erro. Quanto mais energia psicológica é investida em sustentar aquela escolha, mais difícil se torna admitir que o trade perdeu validade. Por esse motivo, o ciclo da insistência se alimenta de si mesmo e tende a se intensificar à medida que o risco cresce. Quanto mais se insiste em permanecer na posição equivocada, menos o operador consegue enxergar o mercado como ele realmente está, substituindo a análise objetiva por uma narrativa interna que protege o ego, mas compromete o capital e a clareza operacional. Existe uma distinção fundamental entre adaptar uma posição com base em nova informação objetiva e permanecer em um trade apenas porque abandoná-lo gera desconforto emocional. Ajustar faz parte de uma operação madura, pois o mercado é dinâmico e, em determinados momentos, dados relevantes surgem depois da entrada. Quando isso acontece, a revisão do cenário é feita de maneira estruturada, respeitando critérios previamente definidos e mantendo o controle do risco dentro dos limites aceitáveis. O ajuste legítimo nasce da leitura atualizada do contexto. O operador observa mudanças claras na estrutura de preço, na volatilidade ou no comportamento do fluxo e, a partir disso, decide reduzir exposição, encerrar parcialmente ou reposicionar o stop de forma coerente com o plano original. Nesse processo, a decisão é consciente, documentável e alinhada com a preservação de capital. Não existe necessidade de provar que a primeira análise estava correta, pois o foco permanece na qualidade da execução diante de informações novas.
A insistência, por outro lado, costuma surgir quando a análise já perdeu validade e, ainda assim, a posição é mantida. Em vez de reconhecer o erro, o operador passa a reinterpretar o gráfico para justificar a permanência. O stop é removido ou ampliado sem base técnica consistente, e o aumento de exposição acontece como tentativa de recuperar rapidamente o que foi perdido. Nesse estado, a decisão deixa de ser guiada por evidências e passa a ser conduzida por ansiedade, orgulho ou aversão à perda. Criar discernimento entre esses dois comportamentos exige uma revisão estruturada que responda a perguntas objetivas, como quais elementos mudaram de fato e se o risco permanece dentro do planejado. Quando a resposta depende de justificativas vagas ou de esperança de reversão, o que está ocorrendo não é ajuste, mas insistência disfarçada. Ajustar exige clareza sobre o que mudou no cenário e sobre qual ação preserva a integridade do plano. Insistir nasce do desconforto de aceitar uma perda pequena e transforma uma decisão controlada em um processo progressivamente desorganizado. Quando uma posição negativa permanece aberta, além do ponto planejado de saída, o dano raramente se limita ao valor financeiro momentâneo. O primeiro efeito perceptível é a ampliação progressiva do drawdown, que deixa de ser um recuo controlado e passa a comprometer uma parcela cada vez maior do capital disponível. À medida que a perda cresce, a margem de manobra diminui, e decisões que antes eram simples passam a carregar um peso desproporcional. Esse prolongamento também gera um desgaste mental constante, porque a atenção do operador fica presa a um único cenário que já não oferece leitura objetiva. Em vez de observar o mercado de forma ampla, a mente passa a monitorar apenas a posição problemática, esperando uma reversão que nem sempre possui base técnica. Esse estado de vigilância contínua consome energia cognitiva, reduz a clareza e enfraquece a capacidade de avaliar novas oportunidades com neutralidade. Com o capital parcialmente imobilizado e a atenção concentrada no erro, outras operações potencialmente favoráveis deixam de ser executadas. O custo, portanto, não se resume ao que foi perdido, mas também ao que deixou de ser capturado enquanto a posição inadequada permanecia ativa. Esse efeito cascata altera o planejamento do dia, desorganiza a sequência lógica de execuções e cria uma sensação crescente de atraso que pressiona decisões futuras. A estratégia, que antes seguia critérios definidos, começa a ser adaptada de forma reativa para acomodar o problema existente. Stops são deslocados, parâmetros são flexibilizados e exceções passam a ser justificadas como necessárias. Cada pequeno desvio enfraquece a estrutura do método e aumenta a probabilidade de novos erros consecutivos. Nesse contexto, torna-se evidente que uma perda prolongada afeta muito mais do que o saldo, porque compromete simultaneamente capital, foco, disciplina e a integridade do próprio processo operacional. A maturidade operacional no trading não se revela quando tudo funciona como planejado, mas sim no instante em que o cenário deixa de validar a hipótese inicial. O operador que desenvolve a capacidade de reconhecer o erro sem dramatizar a situação preserva algo que muitos negligenciam, que é a própria clareza mental necessária para continuar tomando decisões de qualidade ao longo do dia. Aceitar rapidamente que uma leitura perdeu validade não significa fraqueza ou falta de convicção, mas demonstra respeito ao processo previamente definido. Quando o encerramento da posição acontece sem uma negociação interna prolongada, o desgaste emocional diminui de forma significativa, porque a energia que seria consumida tentando justificar o erro passa a ser preservada para a próxima análise. Esse comportamento impede que um evento isolado contamine todo o restante da sessão. Ao separar a identidade pessoal do resultado imediato, o trader deixa de interpretar a perda como uma ameaça ao próprio valor. O trade passa a ser apenas uma execução dentro de um conjunto maior de probabilidades
e não um veredito sobre competência individual. Essa mudança reduz a necessidade de defender a posição e facilita o retorno a um estado neutro, no qual a leitura do mercado volta a ser baseada em dados e não em emoções residuais. A neutralidade recuperada com rapidez cria espaço para que novas oportunidades sejam avaliadas sem a distorção causada por frustração ou urgência de recuperação. O operador permanece preparado para o próximo cenário, com critérios intactos e disciplina preservada, em vez de carregar o peso psicológico de uma decisão passada. Nesse contexto, aceitar cedo deixa de ser apenas uma atitude prudente e passa a funcionar como uma vantagem competitiva real, porque conserva foco, energia e objetividade para decisões que ainda podem ser executadas com qualidade. Existe um ponto específico na trajetória de qualquer operador em que o risco deixa de ser apenas financeiro e passa a ser predominantemente psicológico. Esse momento costuma surgir depois de uma sequência de perdas que, embora ainda controlável do ponto de vista técnico, começa a pressionar o senso de competência do trader. A repetição de resultados negativos gera desconforto crescente, e esse desconforto cria uma urgência artificial para recuperar o que foi perdido em um intervalo curto de tempo. Sob essa pressão, muitos operadores começam a aumentar a exposição sem perceber que a decisão já não nasce de critérios estruturados. O tamanho das posições cresce não porque o cenário oferece melhor probabilidade, mas porque a mente busca compensação imediata. Ao mesmo tempo, filtros que antes eram respeitados passam a ser flexibilizados. Entradas que não atenderiam aos requisitos originais começam a parecer aceitáveis, pois o foco deixa de ser a qualidade da execução e passa a ser a necessidade emocional de reverter o saldo. Esse processo reduz gradualmente a objetividade. A análise perde precisão, o tempo de espera entre operações diminui e decisões passam a ser tomadas com base em impulsos que prometem alívio rápido. O operador sente que precisa agir para corrigir o que aconteceu, quando na realidade cada nova ação tomada sob tensão aumenta a probabilidade de ampliar o dano. A tentativa de recuperação imediata transforma uma sequência comum de perdas em um cenário de risco exponencial. O perigo máximo não está na primeira perda, que geralmente foi planejada e aceita dentro de limites previamente definidos. O verdadeiro ponto crítico surge quando a mente decide que não pode encerrar o ciclo naquele estado e passa a negociar com o mercado para recuperar controle emocional. É nesse instante que a insistência ganha força, a disciplina se enfraquece e o erro deixa de ser um evento isolado para se tornar um processo contínuo de deterioração da tomada de decisão. Ao final de tudo, torna-se evidente que o erro faz parte inevitável da atividade de qualquer operador que esteja exposto a um ambiente de incerteza constante. Nenhum método elimina completamente a possibilidade de estar errado em uma leitura específica, e esperar perfeição operacional apenas aumenta a pressão interna e compromete a clareza. O que permanece sempre sob controle, no entanto, é a decisão de interromper ou prolongar um cenário que já não apresenta vantagem. A insistência não é uma consequência obrigatória do erro, mas uma escolha que surge quando a necessidade de estar certo supera o compromisso com a preservação de capital. Pequenas perdas, quando aceitas no momento adequado, funcionam como mecanismos de proteção que garantem continuidade e mantêm a estrutura do plano intacta. Elas preservam não apenas recursos financeiros, mas também energia mental e capacidade de avaliação para as próximas oportunidades. A maturidade operacional se manifesta precisamente na habilidade de encerrar uma posição sem negociação interna prolongada, reconhecendo que a função do trader não é provar previsões, mas gerenciar risco com objetividade. O mercado não exige perfeição técnica nem sequências ininterruptas de acertos, pois o que sustenta a longevidade é a capacidade de parar quando o cenário deixa de ser favorável. É essa decisão consciente, tomada com clareza e disciplina,
que separa quem permanece no jogo ao longo do tempo de quem permite que um único erro se transforme em um processo de destruição progressiva. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Jesse Livermore, extraídos do livro Reminiscências de um Especulador Financeiro. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.